Olá, diletos alunos do Seminário Teológico Interdenominacional, o SET. Estamos com o nosso videoaula número 6, a última aula da nossa disciplina de língua portuguesa deste módulo, quando nós estudamos a prática de redação. E com isto, nós estaremos conversando neste fechamento desta disciplina sobre o início de uma redação. É um assunto bastante relevante, pois trata-se de uma ferramenta que vocês utilizarão na elaboração do trabalho de conclusão do curso. E vamos falar sobre o início de uma redação. Aí veremos que nem sempre colocar ideias no papel é uma tarefa muito fácil. Chega a ser complexo. Para muitos, torna-se irrealizável, ou seja, passível de não ser concluído, de não ser realizado. E por isso as pessoas desistem diante do insucesso. E nós estamos aqui para esclarecer vocês que não é nada disso. Não é um bicho-papão, conforme muita gente pensa. Então alguns perguntam: como devo começar a minha redação? Vamos relacionar aqui algumas sugestões. Sugestões que podem dar início a uma redação utilizando os seguintes instrumentos. Primeiro, dados retrospectivos, que são dados relativos a fatos do passado. Pode ser um recurso a ser utilizado na elaboração de um assunto textual. Depois podemos também utilizar a citação, que é fazer referência a algo, a alguma coisa. Igualmente, a citação pode servir de início de um assunto para a redação, na elaboração de um assunto textual. Temos a cena descritiva. O que seria a cena descritiva? Seria contar alguma coisa, contar fatos em detalhes. Então, a descrição, nós vimos isso na nossa aula número 1, ela funciona com o mesmo efeito de uma foto. Por quê? Porque as personagens da descrição são estáticas. Então, nós utilizamos com bastante veemência o substantivo e o adjetivo, porque o verbo não é tão importante na elaboração deste texto. Também poderemos usar como instrumento perguntas, interrogatórios, pedindo a sua solução. Lembram que nós falamos na introdução, quando falamos da introdução da elaboração do texto, que quando o aluno determina o tema, o assunto do seu trabalho, ele vai ter que fazer a problematização dentro da introdução. E o que seria a problematização? Então, é comum dar início a um assunto com a introdução de uma pergunta. Jesus usava muito este tipo de instrumento. Então, o aluno vai problematizar através do lançamento de uma pergunta, e em cima dessa hipótese é que ele vai desenvolver a sua tese, a sua ideia, com argumentos que possam convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Dados geográficos, que são características de alguma região, também poderemos utilizar um dado geográfico precisando um fato.
pode servir de auxílio na construção de um texto. Temos as estatísticas, que são qualquer coleta de dados quantitativos. Dados estatísticos, eles irão dar credibilidade ao texto. Temos a narrativa, também foi assunto da nossa aula número 2, que seria contar um fato real ou imaginário. Ao contrário do texto descritivo, o texto narrativo ele já é dinâmico. Nós vamos encontrar personagens em movimentos. Não é? Então, o que vamos introduzir com veemência nesse texto, na elaboração desse texto? O uso de verbos, porque verbo significa ação. Então, na narrativa, é um fato que funciona como se fosse um filme, não uma foto, mas um filme. A linguagem figurada é o que mais encontramos na palavra de Deus. É a expressão de uma ideia através de outra palavra ou frase, utilizando uma certa semelhança que pode também ser real ou imaginária. O que ocorre quando nós usamos a linguagem figurada? O emprego deste recurso da linguagem figurada amplifica o sentido das palavras. A declaração, também como instrumento, uma frase declarativa, ela pode servir de um bom início para um texto. Vejam quantos instrumentos que nós podemos utilizar para elaborar, para darmos início a um texto, a uma redação. Temos os contrastes, que seriam comparações de objetos similares para se estabelecerem as respectivas diferenças. Então, ideias contrastantes enriquecem as ideias de um texto. Agora, não esquecer de que na introdução, estamos batendo muito nesta tecla, na introdução de um texto dissertativo, deve aparecer o tema, o assunto da redação. O ponto de vista do autor, que nós denominamos de tese, alguma referência, ou seja, deve conter o assunto da redação. Então, a maneira mais simples de vencer esse bicho-papão, que todos pensam ser a língua portuguesa, que se levanta toda vez que alguém precisa elaborar um texto dissertativo, é discorrer sobre o tema proposto, o assunto da redação, o título sugerido. Lembrem que nós falamos do tema, dentro do tema dá-se um título, e em cima deste título que nós vamos elaborar o assunto a ser desenvolvido, o assunto da redação. Então, esse bicho-papão é fictício, não é? É fictício. E toda vez que nós formos elaborar um texto, um tema proposto, o assunto, né, o título sugerido, veremos que não há que se inventar nada. Ninguém tem que inventar nada, pois todos os dados já se encontrarão à disposição. Durante o desenvolvimento, agora nós passamos para o desenvolvimento, né? Saímos da introdução e entramos agora no desenvolvimento do texto, da redação. Estamos falando de texto dissertativo, porque é o texto, o gênero textual de que vocês precisarão utilizar na elaboração do TCC. Então, no desenvolvimento de um texto dissertativo, pode-se lançar mão dos seguintes recursos. Vejam quais recursos: as citações, os dados estatísticos, porque são eles que irão dar credibilidade à redação, as justificativas, os exemplos, as comparações, etc.
Então, se o tema for polêmico, deve-se analisar os prós e os contras. Os prós e os contras que envolvem o assunto em pauta, incluindo com a ideia mais próxima que combine com a sua posição, com o seu ponto de vista em torno da problemática da análise. E falamos sobre o desenvolvimento. E então agora vamos para o desfecho da redação, que denominamos de conclusão. E a conclusão de um texto, ele deve ser enfático, que é a maneira de realçar a importância de algo durante a expressão oral ou escrita. Se a introdução, vejam bem, se a introdução for bem elaborada e o desenvolvimento for bem feito, tudo que começa bem feito, a probabilidade é de terminar bem feito. Então, a importância da introdução, ela precisa ser bem feita, bem elaborada, porque o desenvolvimento também automaticamente será bem feito. E a conclusão emprestará brilho e despertará interesse do leitor pelo belo trabalho. É isso que nós estamos enfatizando nesta aula. O assunto não deve ser abandonado em meio à discussão dos aspectos que a ele estão ligados. Vejam que o texto ele precisa ter início, meio e fim. Precisa ter um desfecho, precisa ter uma conclusão, que é a solução da problematização, do problema. É a solução. Então, sintetizar o assunto nos termos em que foi proposto ou questionado na introdução é uma maneira adequada de se concluir bem uma redação. Algo que começou certo concluirá também de forma adequada, né? De forma correta será concluído. Pois bem, falamos aqui da introdução, né, do início de uma redação, incluindo o desenvolvimento, que é o corpo, né, o centro nervoso do texto, e fechamos falando sobre a conclusão. Agora nós vamos falar para vocês sobre os erros mais frequentes, os erros mais comuns durante a elaboração de um texto. Erros que podem ser evitados. Então, alguns erros eles se tornam comuns quando da elaboração de construções textuais. Quais são eles? Primeiro, a concordância verbal. Os verbos devem concordar com o sujeito da oração. Então, a concordância verbal é esta relação estabelecida harmonicamente, de forma harmoniosa, entre o sujeito e o verbo. O que seria o sujeito? O sujeito é o ser de quem se declara alguma coisa, o ser de quem se fala alguma coisa. Então, se eu tenho a oração com o sujeito no singular, o verbo obrigatoriamente deverá estar também no singular. Se o sujeito for composto e estiver no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Por exemplo, se eu disser assim: eu adoro quando as flores desabrocham. De quem se diz alguma coisa? Do sujeito, eu. Eu, primeira pessoa do discurso, singular. Então, o verbo adorar está também na primeira pessoa do singular. Eu adoro, combinando com o sujeito da oração. Agora, se eu disser, eles adoram
quando as flores desabrocham. Então o sujeito não é mais eu, o sujeito são eles. Eles, terceira pessoa do plural. O verbo também irá obrigatoriamente para a terceira pessoa do plural. Então eles adoram. Adoram o quê? Adoram quando as flores desabrocham. Então existe esta harmonia que nós chamamos de concordância verbal. O verbo concordando com o sujeito da oração. Um outro exemplo. O professor correu muito com a matéria. Quem correu muito com a matéria? O professor. É o agente, é o sujeito da oração. É a pessoa ou ser de quem se diz alguma coisa. Então, o sujeito. O professor está na forma singular. Então vejam que o professor correu, o verbo correr, também na terceira pessoa do singular. Ele, o professor, correu. Então o verbo concordando harmonicamente com o sujeito da oração. Então o professor no singular, né? O verbo obrigatoriamente estará no singular. Agora falaremos sobre os pronomes. O que são pronomes? São elementos que irão substituir um ser, um substantivo. Então, o uso de pronomes, do caso reto, sempre ocorre na função de sujeito da oração. Toda vez que eu usar um pronome pessoal do caso reto, a função deste pronome será sujeito desta oração. Então, os pronomes oblíquos também são usados já com a função de complementação. São complementos, ou seja, são os objetos da oração. Vamos dar aqui um exemplo para que vocês possam compreender bem esta explicação. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? São, conforme já dissemos, os pronomes que têm a função de sujeito. Quais são esses pronomes? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Todos esses pronomes, que nós denominamos de pronomes pessoais do caso reto, eles ocupam a função de sujeito nas orações. E os pronomes pessoais oblíquos são os pronomes que são empregados como objeto direto, como objeto indireto ou complemento nominal. Quais são estes pronomes? Me, mim, nos, nós, te, vos, ti, vós, o, a, si, lhe, os, as, lhes, ele, elas, si, eles, elas. São pronomes do caso oblíquo. Por que do caso oblíquo? Porque eles são empregados como complemento. Exemplo, se eu disser assim, eles me respeitam, qual é o sujeito? O sujeito é o elemento, o ser de quem se diz alguma coisa. Eles me respeitam. O verbo respeitar é um verbo transitivo direto. E o pronome oblíquo, empregado, o pronome me, ele vai ocupar o lugar ou vai fazer a função de um complemento do verbo, um complemento verbal. Então, o pronome oblíquo me, ele é, nesta oração, o objeto direto. Por quê? Eles respeitam. Respeitam a quem? A mim. Respeitam a mim. Respeitam alguém. Este alguém é mim. Então, objeto direto da oração. Ok? Só recordando para que a nossa explicação fique assim bem clara para vocês. Então, falamos da concordância verbal, dos pronomes
E vamos falar agora da redundância. O que seria a redundância? É a utilização de diferentes palavras para expressarem a mesma ideia. Exemplo, ouvimos muito isto: subir para cima, descer para baixo. Então, a redundância é um erro que deve ser evitado. Nós chamamos de vícios de linguagem. Temos a conjugação. Dentro da conjugação verbal, da conjugação de verbos, nós vamos encontrar os verbos regulares e os verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São verbos cuja conjugação irá sofrer profundas alterações nas suas raízes, que nós chamamos de radical. Um exemplo: o verbo dizer. O radical do verbo dizer é diz, D-I-Z. Então, este radical, este elemento é o elemento invariável da palavra. Através do radical, nós construímos N palavras com o mesmo radical. Mas nós vamos encontrar verbos irregulares cujos radicais sofrerão alterações. O verbo dizer, o radical é diz, com Z. Mas quando eu conjugo digo, então o radical agora passa a ser D-I-G, dig. Se eu conjugar para disser, então o radical passa a ser D-I-S-S. Então, vejam, o radical ele sofre alterações. Direi, radical D-I-R, dir. Então, verbos irregulares. Então, as conjugações também são importantes instrumentos nas construções textuais. Ortografia. A ortografia são erros ortográficos que envolvem a troca de letras, que frequentemente confunde a cabeça de muita gente, confunde a cabeça de quem escreve. Às vezes surge dúvida: tal palavra é com S, com cedilha, com 2 S's, com X, com Z? Né? São erros ortográficos que precisam também ser evitados. A regência, importante. A regência verbal, ela indica a relação que um verbo, que nós chamamos de termo regente, estabelece com o seu complemento, que é o termo regido, através do uso ou não de uma preposição. Então, a regência verbal ocupa da relação entre o verbo, né, da relação estabelecida entre o verbo com o seu complemento, que são os termos que irão segui-los, termos que se seguem a eles e complementam o sentido, que nós chamamos de termo regido, né? que são objetos diretos, que nós já falamos, objeto indireto, né? E os adjuntos adverbiais. Vamos dar um exemplozinho para vocês aqui, um exemplozinho bem prático. Ora, regência verbal. Quando eu digo assim: ele mora em outra cidade. Qual é o sujeito? O sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. De quem eu estou dizendo que mora em outra cidade? Ele. Então, ele, eu já sei que é o sujeito da oração. Mas o verbo morar, ele vai exigir o emprego de uma preposição. A preposição em. Então, toda vez que eu introduzir uma preposição no complemento verbal, eu tenho o que eu chamo de objeto indireto. Ao contrário do objeto direto, qual é a diferença? A diferença é que o objeto direto, eu não emprego a preposição na sua construção. E no objeto indireto, obrigatoriamente, eu vou ter o acompanhamento da preposição, porque o verbo vai exigir isso. O verbo exige, neste caso aqui, a preposição em. Então, ele mora,
Quem mora, mora em algum lugar. Quem mora? Ele, o sujeito. Mora onde? Em outra cidade. Então, objeto indireto. Vejam, nós estamos falando aqui, nesse exemplo, de regência verbal. Então, na regência verbal, os termos regidos são, conforme já vimos, o objeto direto, que ele aparece sem a preposição na oração, e o objeto indireto, que ele vai aparecer preposicionado, porque o verbo vai exigir, pela sua regência, a introdução de uma preposição. Ficou claro? Temos então a concordância nominal. Falamos da concordância verbal e a concordância nominal também existe dentro da construção textual. Então, a concordância nominal é a concordância de gênero. Quando nós falamos de gênero, estamos falando de masculino e feminino. E número. Número é o quê? Singular, plural. Então, concordância de gênero e número que ocorre entre o nome. Quando falamos de nome, estamos falando de substantivo. Então, esta harmonia entre concordância, né, de gênero e número e o nome, e os outros termos que o modificam, quais são estes outros termos? Aí entra o adjetivo, os artigos, os pronomes, né, os numerais. São estes elementos que irão também combinar com o nome, que nós iremos então denominar de concordância nominal. Então, a concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras. Nós falamos aqui entre as classes de palavras o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, o substantivo. Então, estas classes de palavras irão combinar harmoniosamente entre si na construção de um texto. Então, é o que faz com que os substantivos concordem com os pronomes, com os numerais, com os adjetivos, entre outros, né? É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem, até pregadores, nós vai. Ora, nós é sujeito desta oração, mas na primeira pessoa do plural. Então, nós, né, combina com o verbo também na primeira pessoa do plural. Então, nós vamos. Né? Então, a harmonia, a concordância, tanto verbal quanto nominal, precisa existir. Outra coisa que nós falamos muito na nossa aula passada, na nossa aula anterior, o emprego de gírias. Gírias e abreviações de emprego é bastante assim usual na internet, principalmente. São erros que devem ser evitados. Também dentro da interpretação de textos, nós vamos falar de coerência e coesão, que parece que vai ser o foco desta nossa aula de hoje. Quando nós falamos de coesão, nós falamos de harmonia entre os elementos do texto. Vejam bem, harmonia entre os elementos textuais. Palavras, frases e parágrafos são entrelaçados, um dando continuidade ao outro, como se estivessem de mãozinhas dadas. Então, como ocorre isso? Através do uso de conjunções, o uso de preposições, o uso de advérbios ou locuções adverbiais, que nós chamamos de conectores. Então, vejam bem, se eu pegar um advérbio, por exemplo,
Sintaticamente, isoladamente, ele não tem nenhum sentido, nenhuma função, nenhum valor. Agora, quando eu introduzo este advérbio no texto, que importância que ele tem. Ele vai fazer a junção entre termos, entre palavras, entre ideias, que nós chamamos de coesão. Então, quando que o meu texto é coeso? Quando existe esta harmonia entre os elementos do texto, com o emprego destes conectivos. E a coerência? Vamos ver que a coerência e a coesão andam juntas. A coerência é o nexo, ou seria a harmonia entre dois fatos, a harmonia entre duas ideias. Vejam que as pessoas que não dizem coisa com coisa, aí nós falamos assim, olha, fulano é incoerente. Por que incoerência? Porque as ideias são desconexas, não existe nexo. Então, coerência textual fala disso, de harmonia, né, de nexo entre dois fatos, entre duas ideias. Um exemplo, um texto que nós temos aqui na nossa apostila como exemplo. Se dissermos assim, hoje pela manhã, um acidente gravíssimo aconteceu na rodovia dos Catavacos. Após ser ultrapassado por um caminhão em alta velocidade, um carro de passeio foi parar no acostamento depois de capotar várias vezes. O acidente só não foi mais grave porque uma criança de 7 anos, que estava presa no banco de trás pelo cinto de segurança, conseguiu voltar-se a tempo e retirar o pai das ferragens antes que o automóvel explodisse. Os dois foram levados ao Hospital Municipal de Mirapaçoca e passam bem. Aonde está a incoerência textual aqui nesta redação? Ora, uma criança de 7 anos conseguir soltar-se durante o envolvimento de um acidente automobilístico e ainda retirar o pai das ferragens, chega a ser algo quase que impossível. Então, há aqui uma incoerência de ideia. Vocês concordam? Um texto um pouco tanto incoerente. Então, o que seria coerência textual? Coerência textual é a lógica de ideias. É a lógica contextual. É uma relação harmônica que se estabelece entre as partes de um texto em um contexto específico e que é responsável pela percepção de uma unidade de sentido. Isto nós chamamos de coerência textual. Ao passo que coesão é a lógica textual. Então, quando falamos de coesão, ela pode ser considerada a costura textual, a amarração na estrutura das frases. Lembra que nós falamos lá atrás dos conectivos? Os conectivos têm essa função, fazer esta amarração, esta costura entre os períodos, entre as frases, entre os parágrafos que construímos com as palavras. Então vejam a importância da coesão e da coerência textual. Bem, exemplificando para vocês, vamos dar agora elementos da coesão textual. Não se espantem, não. Dentre os elementos da coesão textual, nós vamos ter o que chamamos de elementos anafóricos. Não é remédio, não. Elementos anafóricos. O que são elementos anafóricos? São elementos
que retomam uma ideia anteriormente mencionada. Algo que durante o texto, durante o desenrolar do texto, eu havia dito lá atrás. Então, uma ideia que eu vou retomar, uma ideia anteriormente mencionada que eu vou retomar agora para o texto. Então, o que são elementos anafóricos? Reforçando, são palavras referentes a outras que apareceram no texto com a finalidade de retomá-las, trazê-las à baila. Quais são esses elementos? Esse, essa, isso, aquilo, etc. Exemplo. Um período com as seguintes orações. Dolores era beleza única. Ponto. Ela sabia do seu poder de seduzir e o usava. Então, quantas orações temos aqui? Temos o verbo usar, o verbo seduzir, o verbo saber e o verbo ser. 4 orações. Agora nós estamos falando de quem? Quem é o sujeito da oração principal? Dolores. Estamos falando de Dolores. Dolores era beleza única. Ela quem? Dolores. Então estamos mencionando ou retomando uma ideia de algo que foi dito ou mencionado anteriormente. Nós estamos falando ainda de Dolores. Então empregamos aqui o pronome pessoal do caso reto, ela, que substitui o elemento, o ser, Dolores, que é o sujeito da oração. Estamos ainda falando de Dolores. Então ela, nós classificamos como elemento anafórico. Por que anafórico? Porque está mencionando uma ideia anterior, que foi dita anteriormente. Continuando. Ela sabia do seu o quê? Seu poder. Poder de quem? Dela. Dela quem? Dolores. Então, vejam, seu pronome possessivo, né? De ela, né? Pronome possessivo seu. De ela, dela, Dolores. De seduzir e ou usava. Ou usava. Usava quem? O poder. Então vejam aqui o artigo, o pronome, não é nem artigo, o pronome oblíquo o, fazendo aqui a função de um complemento verbal. Então, esses elementos nós denominamos de elementos anafóricos. E ao contrário, nós vamos ter os elementos catafóricos. O que seria catafórico? São os elementos que referem-se a algo que será dito posteriormente. Então vejam, não foi dito, ainda será dito. Então são palavras referentes a outras que irão ainda aparecer durante o desenvolvimento do texto. Quais são? Este, esta, isto, tal como, a saber. Vejam a diferença. Elementos catafóricos, elementos que ainda irão ser ditos durante a produção textual. Exemplo. Este novo produto a deixará maravilhosa. É o shampoo Ela. Ora, este, eu estou me referindo a quê? A algo que ainda eu vou dizer lá na frente. Eu ainda não disse. Este o quê? Shampoo. Este novo produto a deixará maravilhosa. Que produto é esse? É o shampoo Ela. Então,
catafórico, né? O este aqui tem esta função. Está se referindo ao shampoo que foi dito posteriormente. Então, o pronome demonstrativo este apresenta um elemento do qual ainda não se falou, né? Qual o elemento que eu vou falar posteriormente? O shampoo. Então, catafórico. Guardem bem isso. Bem, ainda como elementos da coesão, estamos falando de coesão textual. Vejam a importância do emprego desses conectivos. Nós vamos ter os pronomes demonstrativos, que indicam o posicionamento dos seres ou das coisas em relação às pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, a pessoa que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. Terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Então, os pronomes demonstrativos é uma subclasse de palavra que, substituindo os nomes, indicam a posição dos seres e das coisas, percebam, no espaço e no tempo e no texto em relação às pessoas gramaticais. Exemplo: relação espacial. Pronomes demonstrativos. Este, com T, este, aqui, perto de quem fala. Primeira pessoa. Então, quando digo este óculos, este está indicando que está perto de quem fala, que sou eu. Então, pegue este óculos que está diante de mim. Este perto de quem fala. Esse aí, perto da pessoa com quem se fala. Não está perto de quem fala, mas perto da pessoa com quem eu falo. Perto da pessoa com quem se fala. Segunda pessoa do discurso. Exemplo: pegue essa caneta que está diante de ti. Então, essa caneta não está próxima a mim. Essa caneta está próxima a ti, a pessoa com quem estou falando. Perceberam? Há muita confusão no emprego do este e do esse. A diferença é simples, é isso. Aquele é lá, longe dos interlocutores, longe da primeira pessoa e da segunda pessoa do discurso. Então, longe dos interlocutores. Então, é a terceira pessoa. Exemplo: pegue aquela caneta que está diante dele. Aquela pode estar a 10 quilômetros de distância, longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Então, eu vou empregar o pronome demonstrativo, aquele, aquela. Relação espacial. E referente à relação temporal, também vamos ter algumas normas, algumas regrinhas para os pronomes demonstrativos. Este significa hoje, agora, presente. Exemplo: neste ano haverá muitos debates no país. Então, neste ano 2021, tempo presente. Agora, se eu disser esse, pode significar futuro, amanhã, e pode também significar um passado próximo, ontem, passado próximo. Exemplo: nesse ano, olha o verbo, haverá, o verbo está no futuro. Então, algo que ainda não ocorreu, vai acontecer. Então, nesse ano, haverá muitos debates no país. Então, futuro, né? Então, eu vou utilizar o pronome demonstrativo esse.
Agora, quando significar passado, passado próximo, nesse ano houve, olha o emprego do verbo, passado pretérito, houve muitos debates. Então, esse ano. E aquele? É um passado bem distante, anteontem. Naquele ano, houve muitos debates. Naquele ano, 2010, 2000 e antigamente. Então, pronome demonstrativo aquele. Perceberam como é fácil? Não é bicho-papão. Agora, com relação aos pronomes demonstrativos, temos também uma relação textual. Dentro do texto, nós temos uma relação textual. Se eu disser assim, Maria, Carla e Paula foram à feira. Ponto. Esta comprou pastel. Essa, laranja, e aquela, banana. Ora, dentro do texto, como eu vou saber quem é esta, quem é essa e quem é aquela? Então, relação textual. Então, vamos retornar ao exemplo. Maria, Carla e Paula foram à feira. Esta comprou pastel. Quem comprou pastel? Paula, que está mais próxima do verbo foram. Então, esta, Paula, comprou pastel. Essa está um pouquinho mais distante em relação ao verbo. Essa, Carla. Carla comprou laranja. E aquela, que está ainda mais distante do verbo. Aquela, a Maria, comprou banana. Perceberam? Ora, se eu disser Maria e Carla foram à feira. Esta comprou pastel. Aquela, banana. Esta, quem? Carla. Carla foi, né? Bem próximo ao verbo. Então, Carla comprou pastel. Aquela, está distante do verbo, Maria comprou banana. Fácil, não é difícil. Perceberam? Então, falamos sobre coerência e coesão textual. Coerência e coesão textual. A coesão e a coerência são o quê? São mecanismos fundamentais na construção textual. Lembra que nós falamos de amarração de ideias, amarração de pensamentos, né? Essa costura que nós fazemos através da coesão, com a introdução dos conectivos, né, que faz esta junção, né, que faz esta amarração, nós temos a coerência, que é o nexo de ideias, né, o nexo causal. Então, para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, vejam que eficácia na transmissão de mensagem tem a ver com comunicação. Percebam? Porque quando não há entendimento da mensagem, não existe comunicação. Houve aí um ruído. Esse ruído pode ser uma incoerência textual, pode ser uma incoerência na coesão, algo incoerente no sentido do emprego dos conectivos. Então, a eficácia da mensagem está relacionada diretamente com a coerência e coesão, né? Então, isso é essencial para quê? Para que faça sentido para o leitor. Porque se não tiver sentido, não tem comunicação, né? O receptor não vai entender a mensagem e a mensagem vai ser truncada. É por isso que existem muitos divórcios entre os casamentos, né? Porque a comunicação
A comunicação não está adequada. Não está adequada, não há entendimento, né? Aí Jesus falou sobre a dureza dos corações. As pessoas dizem, eu aprendi assim, vou morrer assim. E não é assim que funciona. Então, além disso, deve ser harmonioso de forma a que a mensagem flua de forma segura, né, de modo natural e agradável aos ouvidos. Harmonia, agradável aos ouvidos. Aí nós vamos ver aqui, mais à frente, que há elementos que fazem mal aos ouvidos. Fazem mal quando ouvimos. Então a coesão textual, né, a coesão é o quê? É o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, entre períodos, entre parágrafos de um texto. Ligação, junção, coesão. Então, ela colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras que nós chamamos de conectivos. Lembra que nós falamos dos pronomes, dos artigos, dos numerais? São os conectivos, as conjunções conectivos. Isoladamente, eles não têm significado nenhum, não têm importância nenhuma. Mas quando eles entram no texto, fazem parte no texto, é fundamental para que haja coerência, para que haja coesão textual. Então, a coesão textual, colabora com a sua organização, né? E como ocorre isso? Através do emprego dos conectivos. Agora vamos falar um pouco sobre os mecanismos de coesão. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos. Não é palavrão, não. Mas quais são esses mecanismos? São os que nós denominamos de anáfora e catáfora. Que é isso? Já falamos. Vocês se lembram? Anáfora retoma ideias anteriormente mencionadas, elementos anafóricos. Falamos isso. E a catáfora refere-se a algo que será dito posteriormente. Eu ainda não disse. Ainda vou falar. Então, catáfora. Então, a anáfora e a catáfora se referem à informação expressa no texto. E por esse motivo são qualificadas como endofóricas. Endo, no grego, significa interno, dentro de, e fóreo no grego, levar, né? Levar para dentro. Então, quando você traz esses elementos para dentro do texto, eles vão fazer, né, esta junção harmoniosa. Interessante. São mecanismos que nós chamamos de mecanismos de coesão textual. Então, enquanto a anáfora retoma um componente, aí dissemos que a catáfora o antecipa, contribuindo com a ligação e também com a harmonia textual. Entenderam? Então vamos ver aqui algumas regrinhas, algumas regras. Vamos conferir aqui algumas regras que garantem a coesão textual. Vejam que nós estamos batendo muito nesta tecla, coesão, né? Existem algumas regrinhas. Primeira, referência. E quando nós falamos de referência, nós falamos de referência pessoal. O que é referência pessoal? Utilização de pronomes pessoais e possessivos. Já falamos isso com exemplos. Exemplo: João e Maria casaram. Então, o sujeito João e Maria, um sujeito composto, porque tem dois núcleos. João, Maria.
Estamos falando de um casal. Ponto. Eles quem? João e Maria. São pais de Ana e Beto. Então fizemos aqui uma referência pessoal, porque nos referimos ao sujeito, João e Maria, que nós chamamos de referência anafórica. Por quê? Porque o pronome pessoal do caso reto, eles, retomou João e Maria, que já foram mencionados anteriormente. Então, referência pessoal. Referência demonstrativa é a utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Exemplo: fiz todas as tarefas, com exceção desta. Ora, desta. 2 pontos. Arquivar a correspondência é a tarefa, que foi dita o quê? Posteriormente. Então, empreguei aqui o pronome demonstrativo esta. Esta tarefa. Qual é esta tarefa? O arquivamento de correspondências. Então eu fiz aqui uma referência demonstrativa que eu chamo de catafórica. Refere-se ao ato de arquivar, né? Esta relação entre dois elementos internos no próprio texto. Elementos que foram proferidos posteriormente. Então, catafórico, demonstrativo catafórico. Ainda temos a referência comparativa, que é a utilização de comparações através de semelhanças. Exemplo: mais um dia igual aos outros. Olha, igual aos, referência comparativa endofórica. Relação entre dois elementos internos aqui no próprio texto, né? Igual aos, comparação, comparativo. Temos ainda o que nós chamamos de substituição. Substituição seria a colocação de uma coisa, de um objeto, no lugar de outro, uma troca. Substituir um elemento, nominal, verbal, frasal, por outro é uma forma de evitar as repetições textuais dentro do texto. Então, para que eu não use um vocabulário repetitivo, né, eu vou substituir certos elementos dentro do texto, né, por outras palavras, por outros elementos. Exemplo: vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Então, quando eu digo vamos, eu estou me incluindo. Eu mais eles. Nós vamos. Vamos à prefeitura amanhã. Eles, os demais elementos do grupo, irão na próxima semana, mas eu vou amanhã. Eu estou incluído neste contexto. Vejam a forma de substituição, que interessante. Observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova no texto. Quando eu digo assim, vamos à prefeitura amanhã, um grupo de pessoas, eu estou incluso no grupo, vamos à prefeitura. Agora, eles são os demais elementos deste mesmo grupo. Eu introduzi aqui uma informação nova. Quer dizer, eu vou agora, vou hoje, mas eles, os demais, irão amanhã. Eu substituí o pronome pessoal, primeira pessoa, pelo pronome pessoal da terceira pessoa. Então eu denomino aqui substituição. Para quê? Para que não haja repetição, né, de uma mesma ideia. E outra coisa, no caso de João e Maria, eles se casaram. Então, eles
são pais de Ana e Beto. O pronome pessoal, que faz referência a pessoas, João e Maria, não acrescentou aqui nenhuma informação adicional ao texto. Eu apenas fiz a substituição dos nomes. Perceberam? Outra coisa que nós chamamos de elipse. O que seria elipse? A supressão de um termo que pode ser subentendido pelo contexto. Vejam, ele não está expresso, claramente expresso, de forma assim objetiva. Mas no contexto, eu subentendo. Não é? Eu concluo, eu enxergo ali, além das entrelinhas, eu enxergo aquele elemento ali dentro do texto. Eu chamo isso de elipse. Então seria um componente textual, quer seja um nome, um verbo ou uma frase, que pode ser omitido através da figura de linguagem que eu chamo de elipse. Exemplo: temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Então vejam, temos ingressos. Estamos falando de ingressos. Aí eu pergunto, você os quer? Os quer o quê? O que eu estou oferecendo? Ingressos. Então, subentende-se, né, que eu estou me referindo ao que foi dito anteriormente, ingressos. Você os quer? Esse os, né, esse pronome que foi aqui introduzido, ele está se referindo a ingressos, algo que está subentendido. Então, ele não está explícito aqui, mas eu entendo perfeitamente que dentro do contexto está se falando de ingressos. E é isto. A verdade é esta. Então, a segunda oração, né, você os quer, ela é perfeitamente perceptível mediante o contexto. Não é isso que nós dissemos? Assim sabemos que o que está sendo oferecido são ingressos para o concerto. Não é isso? Outra coisa, a conjunção. Conjunção, quando nós falamos de conjunção, nós falamos de conjungir. O que é conjungir? É a função da conjunção, ligar, né? Associar, relacionar duas orações ou dois termos dentro da oração. Então a conjunção, ela tem a função de ligar orações, estabelecendo relações entre elas. Por isso são denominados de conectivos, né? Essa conexão, essa junção. Exemplo: nós não sabemos quem é o culpado, mas conjunção adversativa que traz uma ideia contrária do que foi dito anteriormente. Mas, olha, nós não sabemos, não temos conhecimento, mas ele sabe. Ele quem? Alguém. Então, esta conjunção adversativa, mas, né, ela vai fazer esta junção, esta união entre estas orações que nós exemplificamos aqui. Não é? Vejam, se eu dissesse, nós não sabemos quem é o culpado, mas, conjunção adversativa, né? Mesmo nós não sabendo, alguém sabe. Então, ela faz esta junção entre estas orações. Então, estamos falando ainda de coesão lexical. Né? É um termo que é substituído por outro dentro do texto. Né? Coesão. Então, a coesão lexical, ela consiste na utilização de palavras que possuem sentido aproximado ou que pertencem a um mesmo campo lexical. Quais são? São elas:
sinônimos, são palavras semelhantes, hiperônimos, né? São vocábulos de sentido mais genérico, né, em relação a outro. Por exemplo, quando eu digo assim, o assento se referindo à cadeira. Então seria o assento aqui com dois S's, ele é hiperônimo, né? Hiperônimo, porque eu estou substituindo, utilizando o termo assento para substituir um outro elemento, cadeiras, mas cujas ideias são aproximadas, não semelhantes, mas aproximadas. Então, nomes genéricos, entre outros. Exemplo, aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição, quem é a instituição? Aquela escola. Perceberam? Então, existe aqui uma coesão lexical. Aquela instituição está literalmente caindo aos pedaços. Isto é coesão lexical. E falaremos agora da coerência, né? Coerência textual. Falamos muito de coesão, mas a coerência precisa existir, porque o texto ele pode ter coesão, mas não ter coerência. Percebam? A coerência é a relação lógica entre as ideias, né? Ideias que se compartilham, né? Ideias que dão possibilidade de estabelecimento de sentido textual. Então, a coerência, o que seria a coerência? É a relação lógica, né, nexo, de ideias de um texto que decorre de sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Então, um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. Né? Nós falamos do exemplo da pessoa que não diz coisa com coisa. Né? Não tem clareza no que a pessoa diz. Né? Então, ou pelo contrário, quando o texto é redundante, ele também se torna confuso. Texto incoerente. Então, a incoerência compromete a clareza do discurso. A incoerência compromete a fluência, compromete a eficácia da leitura. Então, assim, a incoerência não é só uma questão de conhecimento. Decorre do uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Exemplos, vamos dar exemplos. O relatório está pronto. Porém, o estou finalizando até agora. Ora, nós temos aqui um processo verbal acabado, dentro da mesma ideia, um outro processo verbal inacabado. Percebam? Ficou confuso. Quando eu digo assim, o relatório está pronto, processo verbal acabado. Ora, algo que está pronto é algo que foi concluído. Porém, adversativa, porém, conjunção adversativa. Ou estou finalizando. Olha, se eu estou finalizando, então não está pronto, não está acabado. Incoerência. Perceberam? Outro exemplo. Ele é vegetariano. Vegetariano é quem não come carne. E gosta de um bife muito mal passado. Olha, os vegetarianos são assim classificados pelo fato de se alimentarem apenas de vegetais. Incoerência. Perceberam? O vegetariano jamais irá comer um bife acebolado. Texto incoerente. Não existe nexo. E fica confuso. As pessoas que ouvem isso não entendem.
ficam sem entender o sentido. Incoerência. Ainda que exista coesão, né, ele foi empregado aqui a conjunção adversativa de modo correto, mas o texto é incoerente, porque não tem lógica de ideias, de pensamento. Perceberam? Ora, quando nós falamos de coerência, né, fatores de coerência, são inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto, tendo em vista sua abrangência. Vejamos algumas. Conhecimento de mundo. Vejam que o conhecimento ele é importante para a coerência do texto. O próprio Jesus falou, olha, vós errais por não conhecer. Então a falta de conhecimento conduz ou produz erros, produz falhas. Então conhecimento de mundo é o conjunto de conhecimento que adquirimos ao longo da vida, experiências, conhecimento, e que são arquivados na nossa memória. Perceberam? Então, quando eu vou para a prática da vida, eu já vou com uma bagagem que eu armazenei em minha memória com minhas experiências durante o transcurso da minha existência. Conhecimento de mundo. São os chamados flame, né? Rótulos, esquemas, planos de funcionamento como a rotina alimentar, café da manhã, almoço, jantar. Planos que são planejar algo com um objetivo, tal como jogar um jogo, né? Os scripts, roteiros, tal como normas de etiqueta, etc. Exemplo: peru, panetone, frutas e nozes. Tudo apostos para o carnaval. Aonde está a incoerência? O texto está coeso, não é? Mas aonde está a coerência? Quando eu digo assim, peru, panetone, frutas, nozes, são produtos típicos, característicos do carnaval? Não. São produtos que são consumidos durante as festas de Natal, de Ano Novo. Perceberam a incoerência? Então, nexo de ideias. Senão fica confuso, realmente fica. Fica confuso, né? Então, o que falta aí para o autor deste texto? Conhecimento do mundo, de mundo. Conhecimento cultural do povo, né? Pelo menos aqui, do nosso lado ocidental, né? A cultura funciona assim. Uma questão cultural nos leva a concluir que a oração é incoerente. Eu me lembrei agora de um exemplo. Vocês vão até achar graça. Esteve aqui em Volta Redonda durante muito tempo uma pessoa de origem angolana. Veio para cá com a família, que se estabeleceu por um certo tempo. E aqui a esposa veio a falecer. A esposa veio a óbito, problema cardíaco, faleceu. A pessoa que ficou viúva queria fazer uma festa, porque a esposa havia falecido. E para convencer a pessoa de que aquele ato seria para nós um escândalo, eu fazer uma festa porque a minha esposa morreu. Questão de cultura. Lá na cultura africana, isto é normal.
funciona assim. Se trouxermos para a nossa cultura, para o nosso conhecimento de mundo, torna-se uma coisa aberrante. E ninguém aceita isso. Então, é um exemplo, né? Daqui que nós falamos das frutas, do panetone, né? Das nozes, né? Então, flame são elementos que pertencem à celebração do Natal e não à festa de Carnaval. Isso é lógico. Para a nossa cultura é lógica, uma ideia lógica. Perceberam? Outros fatores que nós podemos relacionar como fatores de coerência. As inferências. Através das inferências, as informações podem ser simplificadas se partirmos de pressupostos que os interlocutores partilham do mesmo conhecimento. Então, o que são as inferências? Operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Exemplo: quando os chamar para jantar, não esqueça que eles são indianos. Ou seja, em princípio, esses convidados não comem carne de vaca. Por quê? Porque são indianos. Por quê? Porque na cultura indiana, o povo indiano ele morre de fome, mas ele não come carne de vaca, porque a vaca na cultura indiana é animal sagrado. Ele morre de fome. Então, inferências. Agora, o que nós dissemos aqui, não é? As informações foram aqui simplificadas. Né? Partimos do pressuposto de que os interlocutores, os receptores, eles partilham deste mesmo conhecimento. Eles também têm a ideia de que os indianos não comem carne de vaca. Então eu posso simplificar, porque a mensagem será totalmente decodificada. Perceberam? Fatores de contextualização. Olha só. Contextualizar. Há fatores que inserem um interlocutor na mensagem, providenciando a sua clareza, como os títulos de uma notícia ou a data de uma mensagem. Então, os fatores de contextualização, eles servem para ancorar o texto numa dada situação comunicativa. Exemplo, quando digo assim: bingos irão à justiça contra a MP de Lula. Bingos irão à justiça contra a medida provisória de Lula? Fica difícil estabelecer um sentido, né? Pois trata-se de um assunto diferente. Bingo? O que tem bingo, justiça e medida provisória com o presidente Lula? O que isso tem a ver? Né? Qual a conexão disso tudo? Então, fica difícil realmente, né? Porque o assunto são diferentes entre si. Agora, quando nós contextualizamos o texto, contextualizamos com o título de uma manchete, isso é o título de uma manchete de um jornal, né? Aí sim, então nós contextualizamos com o título da manchete de forma que facilmente agora se constrói um sentido. Perceberam? Então, os empresários de bingos, né, que é um jogo ilegal no Brasil, né, é uma contravenção, o texto, a matéria, irá dizer que irão à justiça contra a medida provisória que vai se transformar numa lei, né, sancionada pelo presidente, na época, presidente Lula. Aí, quando eu contextualizo, perceberam?
aí sim tem sentido, aí traz sentido. Mas se eu não conseguir contextualizar isso, fica uma misturada, uma miscelânea, não entende-se nada. Então a contextualização. Ora, vamos ver aqui. Há fatores que inserem o interlocutor na mensagem, providenciando, conforme já dissemos, a sua clareza com os títulos de uma notícia ou a data de uma mensagem. Não é? Exemplo: está marcado para as 10 horas. O que está marcado para as 10 horas? Não sei sobre o que está falando. Né? O que está marcado para 10 horas? Não sei do que está falando. Então, dentro da contextualização, é que eu vou criar sentido para a mensagem. Outro fator de coerência: informalidade. Quanto maior informação não previsível um texto tiver, mais rico e interessante ele será. Assim, dizer o que é óbvio ou insistir numa informação e não desenvolvê-la, com certeza, desvaloriza o texto. Exemplo: o Brasil foi colonizado por Portugal. Eu estou dizendo o óbvio, né? Informatividade, né? A palavra correta, informatividade, que seria a compreensão de um texto, né, que depende do conhecimento de outros textos. Né? A compreensão de um texto ele vai depender da compreensão de um outro texto. Também temos os princípios básicos. Após termos vistos os fatores acima, os fatores anteriormente falados, é essencial ter uma atenção ou ter em atenção os seguintes princípios para se obter um texto coerente. Primeiro, princípio da não contradição, ideias contraditórias. Princípio da não tautologia. A tautologia fala de ideias redundantes, né? É a proposição analítica que permanece sempre como verdadeira. Uma coisa que vem o atributo de uma repetição, né? Do sujeito. Como quando eu digo assim, por exemplo, o sal é salgado. O sal é salgado. Então, é uma proposição analítica que permanece sempre como verdadeira. O sal é salgado, é uma característica do sal. Né? Uma vez que o atributo é uma repetição do sujeito. Né? Eu estou falando do sujeito sal e estou falando do seu atributo, da sua característica, salgado. Então seria o princípio da tautologia. Seria, né, basicamente dizendo uma ideia redundante. Né? Eu não preciso dizer que o sal é salgado. O sal é, né, como característica, sua característica primordial é ser salgado. O princípio da relevância, né, ideias que se relacionam. E para nós finalizarmos, né, vejam que a nossa aula hoje ela está bem extensa, porque nós estamos aqui finalizando a nossa disciplina. E como o assunto é de fundamental importância para vocês, nós amplificamos um pouco o nosso tempo. Né? Pedimos até um pouco de paciência, né? Porque estamos finalizando a nossa disciplina, o nosso módulo aqui com essa aula de hoje. Mas qual é a diferença entre a coesão e coerência? Coesão e coerência são coisas diferentes.
São coisas que andam juntas, mas são coisas diferentes. De modo que um texto coeso pode não ser incoerente, né? Ou pode não ser coerente. Então, ambas têm em comum o fato de estarem relacionadas com as regras essenciais de uma boa produção textual. Então, a coesão textual, ela tem como foco, né, a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Veja o que nós falamos aqui da introdução dos conectivos. Né? Já a coerência textual, ela trata da articulação externa e muito profunda, mais profunda da mensagem, né? Porque nós vamos tratar da coerência do nexo entre ideias. Então, caros alunos, foi muito bom estar com vocês. Aguardamos que vocês enviem para a plataforma as 3 atividades que nós já mencionamos, já pedimos. E até uma próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Espero que tenha atingido o meu objetivo, que não foi trazer para vocês o estudo da gramática, né? Toda uma técnica, não, porque 6 aulinhas são insuficientes para nós trazermos toda esta gama de conhecimento para vocês. Mas o que procuramos aqui foi apenas mostrar para vocês o norte, o caminho das pedras. Né? Agora, seguir a trilha está com vocês, né? Porque o material, né, a rota está toda aí. É só segui-las. Ok? Bons estudos, bom proveito, bom trabalho e até a próxima, se Deus disser que sim.